Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Radiônica Cristalina. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu vejo diariamente aí nos canais de internet, principalmente, mas não apenas. E em comparação com a vida de algumas pessoas também. Eu coloquei aqui algumas amostras na bancada aqui de fazer vídeo, de tradições diferentes, por exemplo, o tarô do Osho, o tarô de cura prática vibracional. Depois na descrição do canal eu vou colocar a bibliografia deles. Na verdade isso não é um tarô, tá? Até é e não é. São pranchas usadas aí para um processo de cura energética. Mas serve como oráculo também, que eu já usei e funciona. E um tarô de verdade, só que é o tarô mitológico, né? Que tem figuras relativas à mitologia. Por exemplo, aqui seria Hermes Trismegistus e tal. Tem todo um simbolismo aí. Runas, um futarque clássico. As runas, né? Runa geralmente é esse alfabeto. Tem vários alfabetos rúnicos, na verdade. Mas o clássico geralmente é usado para oráculo, um terço católico, um olho de boi, em tradição mais africana, afro-brasileira, né? Uma semente, eu tenho até um vídeo falando deles. Procurarem no canal, tem um vídeo falando da semente olho de boi. Uma vela tipicamente usada para rituais que envolvam transmutação, raio violeta, Saint Germain, por exemplo. Um amuleto do São Bento, tetragramaton criado por Eliphas Levi, amuleto de proteção também, um, um pentagrama, um Yeshua de radiestesia mesmo, radiônica, aqui também de radiestesia radiônica o escape e o Lord Ganesha. Por que eu misturei tudo isso aqui? Poderia colocar muito, mas muito mais coisas aí para mostrar. Muito mais, muito, muito. E aí ia precisar de uma mesa grande mesmo para fazer isso. Qual foi a minha ideia? A ideia foi fazer um alerta, por assim dizer, né? O que acontece? Eu vejo muito nos canais de internet as pessoas misturando muitas coisas, muitas coisas mesmo. E nem sempre essas tradições aqui são compatíveis umas com as outras. Você pode até praticá-las todas, por exemplo. Eu quero praticar tudo. Eu quero ser católico, quero ser umbandista, quero ser não sei o quê, quero ser hinduísta, quero ser radiestesista não, porque radiestesista não é religião, então qualquer um pode praticar. Mas você tem que saber o que você vai mexer, o simbolismo, as energias que você está mexendo. Eu vejo muitas pessoas falarem de sincretismo religioso. Vocês já perceberam que muita gente que pratica essas religiões que tem um sincretismo religioso, a vida delas é meio embananada? A vida delas é meio embananada. Elas talvez não percebam isso, mas quem está de fora percebe que a vida delas é bem embananada, é bem tumultuada, caótica, não é uma coisa harmônica. Porque quando você faz esse sincretismo, você pode pegar energias que não se casam, elas não se encaixam bem. Aí a pessoa ela mistura coisas absurdas, assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Yeshua é o nome cósmico de Jesus, uma forma pictográfica e tal. Tem o nome de Jesus usando letras hebraicas e o Shin no meio. Beleza? E um hexágono aí no meio. Até aí tudo bem, beleza. Eu posso usar esse símbolo com as runas? Não. Só um exemplo, tá, gente? Nada para causar muita polêmica. Não. Não é nada interessante você usar letras hebraicas junto com esses caracteres, tá? Não é nada interessante. Assim como não é interessante misturar catolicismo com o islamismo. Não seria um preconceito. Estou falando energeticamente, falando no modo ocultista nosso. Não que você tenha que ter
briga com as religiões, pelo contrário, quanto mais interações, melhor. Sei lá, um culto ecumênico, por exemplo, que costuma acontecer muito aqui no Brasil. Religiões diferentes se reúnem e tal. É muito bom, por sinal. É bom, mas você praticar religiões que são ou foram até pouco tempo atrás, foram no passado, ou até pouco tempo atrás antagônicas e chegaram a fazer guerras, por exemplo, povos que chegaram a fazer guerras, mortandades, genocídios uns contra os outros, não é nada interessante misturar essas doutrinas, esses símbolos, essas egrégoras. Não é interessante. Para você conseguir lidar com tudo isso, mesmo que seja em dias diferentes, você já tem que ter atingido o patamar de uma palavra assim, seria um mago cósmico, por assim dizer. Você já está além, já está mais ligado a hierarquias fora do planeta Terra. Usa esses instrumentos como um foco dentro aqui do planeta, enquanto você está aqui, mas você já está com o pé lá fora. Seria isso, você consegue usar tudo isso sem um risco de se machucar, por assim dizer. Mas se você não atingiu esse nível, é muito complicado. Eu vou dar um exemplo ali, ó. Lord Ganesha, do hinduísmo. E os hindus são hinduístas, em sua maioria, e vivem em pé de guerra com o Paquistão, que é um país islâmico, que na verdade são da mesma origem racial, mas criaram as egrégoras completamente diferentes. Então como é que você vai praticar duas coisas ao mesmo tempo, duas festas tão distintas, com povos que estão lá, literalmente um apontando bomba atômica para o outro? Só um exemplo. Ou o exemplo que eu dei primeiro é das letras hebraicas e das letras rúnicas. Então é muito complicado você trabalhar com tudo isso. Dá para trabalhar? Até dá. Mas em dias diferentes, você tem que dissolver uma egrégora primeiro para aceitar a outra. Para você atingir o nível de conseguir mexer com tudo isso ao mesmo tempo é muito difícil. É muito difícil e muito demorado. Você tem que já ter atingido o nível de espiritualidade cósmica já. Esses foram alguns exemplos que eu dei aí, mas tem muitos exemplos. As pessoas vão fazer um secretismo, vou misturar tudo, cara, isso é muito problemático. Não chega a ser perigoso, mas é problemático. Imagina, você está misturando a egrégora de um povo que entrou em guerra com o outro, teve uma matança danada, e você mistura uma coisa com a outra. A não ser que sejam coisas muito antigas, que já estão começando a se dissolver, se transmutar, se resolverem no astral ou em outros planos também. Aí você já começa a lidar com uma certa facilidade. Mas se for algo recente ou pior, se for algo que está acontecendo no momento, é muito difícil. É muito difícil. Aqui no Brasil mesmo tem essa coisa do sincretismo e, cara, não bate. São energias muito distintas. Muito distintas. Muito, 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 muito mesmo. Eu sou de formação católica. Quando era criança, era levado na igreja católica, lia a Bíblia inteira, participava de missas e tal. Aí depois eu tive um desgarramento, uma ruptura em relação a tudo isso e fui para o esoterismo. Mas bem cedo ainda já fui para o esoterismo. E eu sinto desde de pequeno, praticamente de uns 13 anos de idade, que são egrégoras bem diferentes. Por quê? Porque teve lá no passado como é que chama? Santa Inquisição, a caça às bruxas, e por aí vai. Então, para você, mas como é uma energia já antiga, ela já está começando a ser transmutada e já está meio que o problema, entre aspas, se resolvendo. Só que se é uma energia mais nova, mais recente, tipo a escravidão, por exemplo, que é uma coisa muito recente, o Holocausto e coisas do tipo. Então é interessante se a pessoa souber. Primeiro, antes de praticar qualquer coisa, ela tem que pesquisar bastante e entender o que ela está fazendo, tá? Ela tem que saber, ó, qual a origem disso aqui. Qual a origem do catolicismo? Qual a origem do cristianismo? Qual a origem do hinduísmo? É interessante ela ler muito. Hoje em dia é fácil com a internet e tudo. Buscar fontes confiáveis e ler bastante antes de praticar, para não ter esse choque. Não ter esse choque, imagina, a pessoa acabou de ir na missa ou num culto evangélico, que seja, ela vai chegar e vai jogar um tarô, por exemplo, que é uma arte mágica muito ligada a bruxas. Aí depois ela vê que a vida dela tá meio estranha, começa a dar tudo meio esquisito. Não é isso que essa mistura que o brasileiro ele acha que é normal. Talvez até ela consiga, se ela atingir um patamar muito alto, ela consegue fazer uma coisa e fazer outra.
Mas, por exemplo, você vai lá num culto, ou numa igreja ou algo do tipo que fale mal da bruxaria, da magia. E de repente você tá lá fazendo magia e bruxaria. Você acha que vai dar tudo certo, vai dar tudo bem? Não, vai dar errado a coisa. Vai ser muito problemático. Sabe, por exemplo, isso aqui é o tarô do Osho. O Osho era indiano. Suponhamos que alguém tenha raiva do povo indiano. Ou por algum motivo aconteceu alguma coisa, ou a religião dele critica as religiões do Oriente e tal. Como é que ele vai conseguir lidar isso? Ele conseguir lidar com essas duas fés diferentes? Ou a religião critica os orixás. Eu peguei um exemplo aqui do olho de boi, que não tem muito a ver com orixá, mas tem a ver com as tradições afro-brasileiras. Tá? E de repente ela quer misturar aquilo e de repente ela vê que não está dando nada certo. Por quê? Porque ela está misturando tradições incompatíveis. Tem tradições que não são muito incompatíveis. Por exemplo, a linha do Oriente com taromancia, por exemplo, Lord Ganesha com até mesmo Lord Ganesha, por exemplo, com cristianismo, Krishna com cristianismo, não seria coisas tão incompatíveis que nunca teve algum conflito no passado grave, perseguições e tal. Mas quando você tem uma egrégora forte que vem do passado de conflitos ou coisa do tipo, é interessante você pesquisar. Ah, eu quero manter essas duas linhas. Então, cuidado, estude muito. Você tem que ter uma firmeza do que você vai fazer. E jamais misturar, principalmente no mesmo dia. Misturar coisas juntas, então, nem pensar. Mesmo dia, na mesma hora, nem pensar. Tua vida vai virar um caos mesmo. Você vai trazer esse caos para dentro da tua vida. Então é isso, pessoal. Muito estudo, muito conhecimento, pesquisar muito antes de praticar qualquer coisa. Não sair fazendo por aí. Misturar tradições diferentes é muito complicado. É melhor fazer uma coisa só e ter certeza do que você está fazendo do que misturar muitas coisas diferentes e não dar certo ou piorar até uma situação que já está ruim. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Se gostou, dê seu like, compartilhe e até a próxima.